E eu quero chamar também o senhor Nadir Provence, que é também um diretor regional. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu, quando comecei na DONEP, nós não nos cumprimentávamos como irmão, não é verdade? Porque geralmente nós tínhamos gente que não eram nem da igreja e nem da DONEP. Então nós éramos orientados para dizer senhoras e senhores, amigos e amigas. Hoje nós estamos aqui entre uma irmandade, então facilitou porque a igreja também se aproximou e a gente está diferente. Quando ele falou agora em diretor regional, nós vimos falar aqui, eu quase que disse para ele que eu não queria mais ser diretor regional, porque pegou nós de surpresa, mas em 1998 nós éramos patrões de CTG. E nós fomos numas reuniões da DONEP, lá em Juí, sem saber que era DONEP, sem saber o que era DONEP. Para vocês terem uma ideia, eu aceitei Jesus umas 12 vezes até ele me dominar o coração do gringo, né? Então, em 98, nós fomos convidados para uma reunião e nós tínhamos uma outra reunião às 19 horas no CTG. E aí, quando convidaram nós para essa reunião, nós chegamos na casa de um elemento da DONEP, e aí o presidente disse assim: seu Lucas, a palavra é com o senhor. E ele disse: mas eu estou chegando agora, estou despreparado. Daí a mulher dele disse assim: meu irmão, um filho de Deus tem que estar sempre preparado. E ele baixou a mão do lado da cadeira, pegou uma Bíblia, abriu em João 3, e você já sabe o que ele falou para mim, né? Sobre o Nicodemos. E confessei Jesus de novo, né? E fomos para a reunião do CTG. Então nós tivemos um início bem dramático com Deus, né? Nós éramos católicos, bastante igrejeiros, mas também muito frequentadores de ocultismo, porque nós queríamos encontrar Deus, em função de um prejuízo muito grande que nós tivemos na empresa. Aí o que acontece? O nosso objetivo era resolver as nossas finanças, sempre foi. Lutamos com ela hoje. Inclusive eu vi a palavra do Aldrin e achei que temos uma conversa para ter com ele depois, para nós entender um pouco mais disso. Como gostei muito da sua conversa também, senhor Francisco, em termos de que nisso que nós estamos falando agora, que eu vou levar para Ijuí. E a senhora traz sempre uma palavra muito abençoada que a gente sempre aprende. Então eu vinha orando desde já dias para que Deus comece a falar com a gente. Mas eu não posso me queixar que Deus não fala comigo. Até segunda-feira eu levei na nossa reunião um tema sobre Deus ainda fala, né? E Deus fala. Mas só que a gente, não sei se a gente não compreende ou se não põe em ação. Já vou chegar no objetivo da tua palavra aqui, sabe? Aí o que acontece? Deus ainda fala com a gente? Deus ainda fala? Sim. Como? Dona Thelma, a senhora que é bem chegada com o pai, né? Deus ainda fala? Fala. Como? Então, eu quando tinha 7, 8 anos que eu morava sozinho com meu pai e minha mãe, eu era filho único, eu dizia para o meu pai que eu ia falar com Jesus. E meu pai, como diz o gaúcho da roça, ele dizia assim, ele me raiava, dizia, vai falar com Jesus de que jeito? E eu dizia para o meu pai e para minha mãe, mas se nós olhar entre o céu e a terra, tem um espaço muito grande para estar vazio, tem que ter alguma coisa aqui no meio. E o meu pai de novo, ele não sabia me responder, o coitadinho, né? Nem eu saberia responder para ele hoje, né? Ou para uma pessoa. Mas o que acontece? Deus foi trabalhando nossos corações e nós fomos para a DONEP. Saímos do CTG, fomos para a DONEP. Da DONEP, já em 2001, 2002, nós fomos para o Rio de Janeiro. Fizemos
um concurso, dar um curso, um treinamento, para nós ser instrutores de seminários. E nós começamos em Juí, era um dos capítulos mais fortes de Juí do Rio Grande do Sul na época, e nós começamos a ser instrutores. E o Ijuí tinha os 4 instrutores do Rio Grande do Sul na época. Nós éramos 4 instrutores de casais. E hoje só temos eu e a dona Suzana, e o nosso capítulo padece. Tá? Depois houve uma briga, nós tivemos uma grande convenção, a Convenção, não sei se eu lembro, em 2006. Foi uma convenção com 600 pessoas, da saudade, né? Mas nós tínhamos uma equipe muito fechada, muito organizada, muita oração, e nós conseguimos fazer um trabalho muito bonito. O irmão Custódio teve presente, foi uma bênção o nosso encontro. A partir daí, nós, quando fizemos esse evento, entrou um espírito demoníaco dentro do capítulo e destruiu o nosso capítulo. Então, nós ficamos 5 anos fora da Donep, eu e a Suzana, e nós pensávamos que o nosso tempo na Donep tinha acabado. Aí o que acontece? Um sábado nós estávamos em casa, chovia muito, e o irmão lá de Palutina, o Ademar, ligou de Passo Fundo, isso dá 170 quilômetros, e ele disse, me ligou e disse o seguinte: vem para Passo Fundo, quero falar contigo, tenho um recado de Deus para você. 170 quilômetros com muita chuva, era 5 horas da tarde. Eu olhei para a Suzana e disse, vamos. Quando nós chegamos lá e nós subimos o degrau, já era 9h30, foi um tempo muito grande, muito movimento, muita chuva para nós chegarmos. Quando nós chegamos, ele saiu da mesa, que já estava no fim do jantar, e veio e me colocou o dedo assim: o que você veio fazer aqui? Eu disse, pensei na hora assim, eu disse, vim atender um convite de um amigo. E ele disse, volta para a tua casa, que a tua casa é a Donep, e senão eu te recolho. Essa é a palavra de Deus. Jesus, pensa bem, né? Voltamos para casa, na segunda-feira fui quietinho, me associei de novo na Donep e começamos a trabalhar. Num outro encontro, o capítulo rachado, muita fofoca, muita briga, e depois disso nós fomos para um encontro em Carazinho, e o nosso presidente me olhou e disse assim: a partir de hoje tu é diretor regional. Não sabia, né? Nesse diretor regional é que nós começamos a nos batalhar, porque daí veio a pandemia e aí veio todo esse processo. Eu vou dizer que para vocês o seguinte: eu estou num debate com Deus, Ele comigo na realidade, porque em maio deste ano, eu vi uma voz às 6 da manhã, disse assim: Jesus Cristo fez tudo por você há 2000 anos atrás, o que tu está esperando? E eu não entendi o esperando ainda, porque eu me bato com financeiro. Eu fui para a Donep por causa de financeiro, prejuízo de sociedade, e eu sempre venho pagando um preço com tal de financeiro. E hoje de manhã você tocou num assunto muito importante, quero trocar uma ideia com você depois. E nós fomos no Rio de Janeiro agora na convenção, e nós fizemos uma oferta, nós sentimos de dar uma oferta, eu e a Suzana. Aí, quando nós fomos fazer uma fotografia, não sei se vocês lembram, quem estava lá, no painel lá de baixo, no outro andar, a irmã, o presidente e a irmã Rosane, ela disse assim para nós: Deus aceitou a oferta de vocês, Deus abençoe. Fiquei feliz, porque eu já tinha dado, era uma oferta que, com o meu tamanho, era muito grande, mas quando ela disse aquilo, eu me tranquilizei. Só que, como nós vimos agora, e já vimos hoje, mais coisas não são assim de uma hora para outra. Para alguns é rápida. Para mim, nós entramos num processo desde o ano passado, e eu não vou contar porque é muito longe, de recuperação. Agora eu entro então no capítulo. Nosso capítulo não está bem.
E vou levar as palavras de hoje de manhã, que nós combinamos segunda passada, para nós recomeçar o nosso capítulo com outro fundamento. Eu peguei as suas palavras hoje como exemplo. E como diretor regional, eu trabalhei pouco. Nós somos encarregados de 5 sedes principais. São Cruz Alta, Santo Augusto, seria Ijuí, seria Tupã e abriu agora, o seu Rui tinha me passado de Birubá, mas abriu agora também Santiago. Nós temos um compromisso de abrir Santiago. Por que não estou indo? Sou sincero para vocês. Porque eu tenho um trauma comigo que sempre eu vou gastar. Mas tem isso comigo. E agora eu lendo o capítulo 25, 26, versículo 38 de Mateus, essa semana, eu vi quando Jesus estava no Getsemane, e ele disse: a minha alma está em profunda tristeza. E é isso que eu tenho sentido, e eu venho conversando com Deus. Deus, o que está faltando? Que chave é essa que eu não acho para abrir esta porta, para mim ter esse relacionamento com Deus, para mim ter isto que o Aldrin diz, com tanta segurança e firmeza, que vai acontecer. Então você leu Jó 8, 5, 6, 7 hoje de manhã, e que claro que eu creio nisto. Por que não acontece com a gente, não sei. Nós não temos reclamado de saúde, nós não temos reclamado de família, nós não temos reclamado do ministério, fizemos isso com o maior carinho do mundo, mas nós temos dificuldade para nós gastar além daquilo que nós precisamos. E eu creio que Deus tem, eu vinha orando por uma palavra, nós ouvimos aqui, mas uma palavra que realmente fechasse. Então o que acontece como diretor regional? Nós temos alguma coisa, fui cobrado hoje de manhã, no café da manhã pelo senhor Rui, Santiago está pronto, as pessoas estão pedindo, nós vamos cuidar daquele capítulo, nós vamos abrir Cruz Alta, porque já teve um capítulo bom, já tivemos em Santo Augusto, e as cidades pequenas, como falou Ismael antes, nós vamos pegar essas cidades pequenas e vamos formar casais, 2 casais, trazer para o nosso até criar um novo capítulo ou uma nova influência nas cidades menores. Estamos bem fracos, mas estamos cheios de vontade. Eu só quero contar mais uma coisa. 2 anos atrás, antes da pandemia, nós fomos para o Uruguai. Foi a Suzana comigo, o Berlese e a esposa. E quando nós chegamos numa cidade chamada Florida, quando nós estávamos chegando lá, nós vimos que aquela cidade é escura, apesar de ser 5 da tarde e ter muito sol. Eu disse para o meus companheiros assim: está escura a cidade. E o Berlese disse para mim: como está escura com esse sol? Né? Está escura a cidade. Deus me deu essa visão, essa capacidade de ver essas coisas, sabe? E nós chegamos, a cidade estava toda fechada, estava toda marcada, e tinha uma festa de um santo chamado Santo Cono, que até o Papa teve lá já nessa época. E a janta foi muito fraca, eu fui muito fraco. E quando saí de lá, nós perguntamos: o que tem nessa cidade? Aqui é o centro da macumbaria, aqui é o centro da Umbanda, aqui é o centro da associação, espiritismo geral não, mas da maçonaria. Aqui tem o Santo Cono, que é muito famoso, o Papa já esteve aqui. Gente, eu voltei de lá vazio, que eu ainda não me recuperei. E eu fico olhando. Jesus disse: e eu vou ao Pai, pedirei a Ele que vos mande um consolador ou um auxiliador, para que Ele, o Espírito Santo, venha em meu nome, para que vos ensine todas as coisas e vos faça lembrar de tudo que eu vos falei. Mas onde está o Espírito Santo em mim, que eu não deixo Ele falar ou eu não escuto Ele? Essa é uma luta que nós estamos enfrentando. Mas nós temos uma guerra. Eu acho que o Rio Grande do Sul enfrenta esta guerra, mas eu creio que nós podemos partir daqui, com essa turma mais jovem,
enfrentando isso e levando adiante o nosso Rio Grande do Sul. Mas eu também, como disse o Chapo, fizemos um pouco, temos vontade de fazer mais, e se sim o Deus permitir, nós vamos fazer muito mais. Essa é uma promessa que nós temos para o grupo, principalmente para Deus. Muito obrigado. Muito bem. Então, nesse momento, a gente falaria de experiências, do que nós fizemos e estamos fazendo. E para mim dar continuidade na minha fala, eu queria nós termos um termômetro do ambiente que nós estamos. Daniel falou que ele é fruto da Donep, né? Eu também sou fruto da Donep. E eu queria conhecer aqui dentro desse auditório, a gente deve estar em mais ou menos 40 pessoas, pela corrida de olho que eu dei aqui. Isso? Eu gostaria que quem é fruto da Donep levantasse sua mão aí, para a gente ter essa noção de quem aqui dentro é um fruto da Adonep. Olha aí, ó, nós estamos em 2, 4, 6, 8, 10, em torno de 25% do que está aqui é fruto da Adonep. E é em cima disso que Deus vem me inquietando já há algum tempo. Já levei essa conversa ao Francisco, no nosso fórum. Tive o prazer de conversar com o presidente em 31 de março, em Santana do Livramento, e o Senhor quer fazer um despertar através disso. Eu recebi a programação aí do nosso encontro estadual agora durante a semana, e conversando com Deus, eu pedi para Deus que nos mostrasse algo que Deus vai fazer através da Donep no Rio Grande do Sul. E aí Deus me deu uma palavra super conhecida de todos nós. João 15, 14 a 16. Ele diz assim: mas vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu lhes ordeno. E aí a gente recebe o Francisco hoje, e ele sabe da admiração que eu tenho pela pessoa dele, pela fala dele. Me identifico muito com o sistema dele trabalhar com a Donep. E aí ele vem dizendo que nós estamos num agir individual, de leigo falando para leigo. E a palavra de Deus vem nos dizendo que vocês serão meus amigos se você fizer o que eu lhes ordeno. E a gente tem falado muito pouco para outras pessoas a respeito deste ministério que Deus tem nos chamado. Eu já não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho te chamado de amigo, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós para irem e darem frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, se los conceda. E aí vem essa questão: aonde estão os frutos? Que o Francisco falou hoje. Gente, olha que lindo nós ouvirmos os relatos de as pessoas dizer assim: a Donep está vazia, porque está todo mundo trabalhando na igreja. Que trabalho bem feito que a Donep está fazendo, quando nós ouvimos esses relatos. Porque o que o Senhor espera de nós é que os nossos frutos permaneçam. E aí há uma promessa de prosperidade sobre nós, que dermos frutos e os nossos frutos permanecem, não é verdade? E aí eu fui olhar a vida daquele senhor, que na minha vida, Aldrin, também teve um Seu Domingos, que por mais de um ano ele me convidou para ir nas reuniões da Donep. Toda quarta-feira ele me convidava. E aí eu fui olhar a prosperidade do Seu Domingos. Ele é um senhor aposentado, com uma aposentadoria tão baixa que ele é dispensado de fazer declaração de imposto de renda. Ele tem um filho pastor, e agora no início desse ano ele conseguiu dar uma casa para o filho dele. Eu fiquei olhando a prosperidade desse homem. Não é só pela condição financeira, é por uma bênção sobrenatural que Deus tem derramado sobre a vida dele, porque os frutos dele permanecem. Eu sou um entre tantos. Então olha quanta bênção a gente tem
E às vezes a gente não percebe o quanto isso reflete na nossa vida e através da nossa vida, na vida de muitas outras pessoas. Então por isso que nessa tarde, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nos dizendo que o Senhor nos escolheu, e Ele nos escolheu de uma forma tão persistente, de várias vezes chamar, convidar, fazer a pessoa repetir uma oração 12 vezes, como nós ouvimos o Nadir falando, porque Ele nos escolheu. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós abrimos muitas vezes mão de muita coisa para estar envolvido na Adonep, que é o nosso ministério. Então nessa tarde nós vamos mudar o foco da nossa fala de apenas experiências para projetos, porque 2023 vai ser o primeiro ano da retomada da Adonep no Rio Grande do Sul. Deus tem falado conosco tanto nos últimos anos, meses, dias. E aí, na convenção, nós tivemos uma reunião virtual com o presidente Altomir, e aí ele perguntou para o seu Rui: quantas pessoas do Rio Grande do Sul vão para a convenção? E aí o seu Rui falou o número, né? E a dona Rosane estava do lado e disse: nossa, tem uma cidade do Mato Grosso que vai levar mais gente do que o Rio Grande do Sul. Gente, olha Deus falando. E aí muitas vezes a gente pensa assim: poxa, nosso ministério não vai. Claro que não vai. A gente está sendo negligente, a gente não está fazendo aquilo que Deus colocou para nós fazer, a nossa parte. Se nós fizermos jantar, Deus opera ou não opera? Claro que sim, mas se nós não fizermos os jantares, nós bloqueamos a ação de Deus através da visão que Deus nos deu. Então nós precisamos fazer a nossa parte para que Deus tenha um campo de ação através de uma visão para fazer a parte dele, simples assim. Então eu quero desafiar os nossos irmãos, companheiros, amigos do trabalho da Adonep para 2023. Eu montei alguns pontos aqui. Vocês já participaram de sessões de deputados, vereadores e no final da votação ele diz assim: quem concorda permaneça como está, quem não concorda que se pronuncie, se posicione diferente, certo? Então nós vamos fazer um acordo, está sendo lavrada uma ata disso tudo, com uma caneta espiritual escrita pelo próprio Senhor, e nós vamos assinar digitalmente com o nosso coração e nossa fé. Se você não cumprir, será cobrado de mim e de quem não cumprir. Então, de acordo comigo? Vamos lavrar essa ata? O que eu proponho para o ano de 2023? Se alguém quer anotar e não tem papel, eu trouxe, posso te passar aí. Alguém pode me ajudar aqui? A gente quer anotar o compromisso para 2023, nós vamos nos comprometer de fazer isso para 2023. 2023, nós vamos ter no Rio Grande do Sul um jantar por semana no Rio Grande do Sul. O que vocês acham? É difícil de fazer isso? É facílimo. É muito fácil de nós termos um jantar por semana no Rio Grande do Sul. É só nós nos organizarmos entre todos. A gente muitas vezes acaba usando a desculpa do preletor: o Aldrin vem do Mato Grosso, vamos fazer uns quantos junto? A gente fica esperando que um preletor venha. Meus amigos, nós temos vários preletores que viajam hoje pagando a sua despesa para fazer jantar. É só nós disponibilizarmos um espaço para o jantar acontecer. Que preletor tem? Agora, essa semana retrasada, 15 dias atrás, eu falei com o seu Rui. O seu Rui disse: eu tenho alguns jantares para fazer aqui. Tem um preletor que vai estar em Panambi na quinta-feira, na sexta-feira vai fazer um seminário no sábado. E ele disse: eu tenho a semana seguinte toda livre, pode marcar jantares como quiser. Olha que interessante. A gente não faz por quê? Porque a gente não se organiza. Nós temos o grupo da Adonep RS, vamos conversar por ali. Vamos lá, vamos montar uma escala de jantar e toda semana nós vamos ter um jantar no Rio Grande do Sul. Outro desafio para o ano de 2023. Isso que o Ismael fez, nós já estamos fazendo em outras regiões do Rio Grande do Sul também. Agora na metade de setembro, eu tive com o pessoal de Santo Ângelo fazendo um jantar em Cerro Largo.
Jantar de Santo Ângelo na cidade de Cerro Largo. Seu Rui teve agora com o Chapo, que é diretor regional, semana passada, 10 dias atrás, né? Oficializando o capítulo de Cerro Largo. Por quê? Porque nós fizemos primeiro um jantar, as pessoas que estavam ali ficaram encantadas, gostaram, e aí foi fácil de fazer a efetivação do capítulo. Se não desse para fazer em 15 dias depois do jantar, 30 dias depois do jantar, dá para fazer outro. Se Santo Ângelo não puder fazer, outro capítulo se dispõe, vai e faz. Faça outro jantar lá naquela cidade que é um alvo. Só que olha o que nós vamos planejar para o ano de 2023. Que cada capítulo, com a ajuda de diretor, do seu Rui, de quem precisar, cada capítulo vai gerar um capítulo. No final de 23, nós dobramos o número de capítulos no Rio Grande do Sul. Simples assim. Ah, mas tinha só 20, tem 40. Cara, não importa. Se nós fizermos por 2 anos, de 20 nós vamos para 80. É só questão de tempo, nós perdemos o foco. Nós estamos pensando muito grande, estamos perdendo o nosso plano de ação no fácil de fazer. O que falaram lá pro chefe da guarda, que estava leproso? Disseram que era para ele se banhar 10 vezes no rio, e aí ele disse assim, que eu vou lá, ele tá louco que eu vou entrar naquele rio sujo. Aí vem o soldado dele e diz assim, cara, se fosse uma coisa difícil tu não fazia? Claro que eu fazia. Então para de ser teimoso, vai lá e te lava no rio de uma vez que vai dar tudo certo. Às vezes a gente tem um pensamento muito grande e a gente não põe em prática. Ah, quando eu aposentar, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver condição eu vou fazer, e a gente fica parado sem fazer nada. Vamos pensar em só um capítulo, gerando um capítulo, que nós vamos ter um objetivo e vai ser fácil de cumprir. Nós precisamos pensar em planos de ação dentro dos nossos capítulos. A DONEP desenvolveu, através da pandemia, algo fantástico, que é o workshop online. Qual dos capítulos aqui já fez o workshop online? 1, 2 capítulos, 3 capítulos, 4. Gente, é fantástica a forma de ação do workshop online. Entre em contato com a sede, fala com o Crenilson. Eu tenho feito como instrutor de seminários vários workshops. Agora o Crenilson me convidou para fazer terça-feira um com a África. É 1h30, 1h20, super objetivo. Você entende a situação do capítulo, você conversa com as pessoas do capítulo, você leva uma matéria já preparada pelo escritório internacional, e depois você dá o feedback para o escritório. Eles sabem como agir individualmente com cada um, e o capítulo se fortalece. Nós podemos fazer isso mensalmente. É só ligar para a sede e usar esse recurso. Nós vamos fazer, a partir deste ano, uma reunião online bimensal com os nossos diretores, representantes de campo e presidente de capítulo. Por quê? Porque a gente está se distanciando. Hoje, durante a nossa reunião, nós começamos a falar de alguém que está no grupo do ADONEP RS que eu não conheço. Eu estou na ADONEP há 24 anos. Eu nunca perdi um encontro estadual. Como posso eu não conhecer uma pessoa que está participando da ADONEP já há tanto tempo? Então a gente está se distanciando. Então nós precisamos usar o recurso da reunião online para fazer com o presidente de capítulo, diretor regional e representante de campo. Tudo isso nós vamos fazer de forma agendada. Dá para pedir alguém do Rio, dá para pedir para o seu Francisco, para o presidente Altomir, para alguém entrar online conosco e nos abençoar. Nós vamos também fazer, durante este ano, a indicação do que aconteceu com Samuel, né? De instrutor de seminários. Nós temos 4 instrutores de seminários no Rio Grande do Sul, sendo que um é um casal. Nadir, a Suzana, eu e o Chapo. Para um estado do tamanho do Rio Grande do Sul, 4 instrutores é muito pouco. Nós precisamos preparar agora, no ano de 2023, novos instrutores de seminário. Nós vamos realizar, além do nosso encontro estadual, nós vamos organizar encontro regional, para que a gente possa fortalecer as regiões para vir para o encontro estadual. Porque nós tivemos um encontro regional em Panambi,
na metade do primeiro semestre, que nós tínhamos um público fantástico. Então nós temos que estar mais nesse contato pessoal, no regional, para fortalecer o nosso encontro estadual. Quando nós conseguirmos fortalecer o nosso encontro estadual, nós vamos ter público para a convenção internacional. Irmãos, quando nós estamos lá no Rio e o nosso presidente chama as caravanas, a gente se entristece de ver a menor caravana do Brasil é a do Rio Grande do Sul. Mas 2023 nós vamos iniciar essa mudança, essa retomada do trabalho que se iniciou há muitos anos atrás e está no coração de Deus. Quando nós formos compor as diretorias, a partir daí nós vamos buscar lá no Liderança Eficaz, são 12 cargos para nós compormos a diretoria completa. Nós não vamos mais ter só os 4 principais cargos para compor uma diretoria, nós vamos ter os 12. Nós vamos atrás dos 12 oficiais da DONEP para compormos a diretoria. Não precisa ter 100 sócios, que nem o Francisco falou, mas nós precisamos ter os 12 oficiais. Submissão e autoridade. Submissão ao nosso escritório, eles vão nos dar esse poder se nós cumprirmos aquilo que está determinado. Está previsto 12 cargos? Vamos lá, vamos revezar, vamos fazer o nosso melhor para que isso aconteça. E em 2023 nós vamos incentivar também no Rio Grande do Sul a implantação do Ministério de Prisões. Eu tive uma reunião com a dona Rosane no dia 24 de agosto e nós temos na cidade de Getúlio Vargas o Ministério de Prisões e a dona Rosane me relatou que há um projeto na DONEP muito forte para o Ministério de Prisões e dentro de pouco tempo vai se ter, através da DONEP, graduação dentro dos presídios. E o presídio de Getúlio Vargas, como já trabalha com o Ministério de Prisões, ele vai ser o primeiro no Rio Grande do Sul a contemplar isso. O sistema que a gente vai adotar vai ter que ser adaptado a cada unidade da federação, cada Secretaria de Segurança determina como funciona, mas nós vamos sim começar em outro, tem um projeto já para Caxias, era para ter acontecido durante esse ano, mas para 2023 ele vai acontecer. Amém? Então nós vamos fazer essa votação de aprovação dessa ata. Vocês estão de acordo comigo? Vocês acharam que eu estava brincando, né? No estado. Isso aí. Só que de tudo isso aqui, nós vamos montar uma agenda. Não vai ser assim de forma aleatória, nós vamos agendar, nós vamos nos comprometer. De repente Getúlio Vargas vai assumir o compromisso agora final de janeiro, depois o outro final de abril, depois o outro final de julho, perfeito. Mas nós vamos ter que, nesse cronograma, todo mundo estar comprometido. As reuniões vão estar agendadas, os nossos encontros regionais vão estar agendados. Por força maior, a gente entende sem problema nenhum, mas por regra, nós temos que dar atenção ao nosso ministério. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, que se manifeste. Não, nós vamos permanecer como estamos. Se nós sentar, nós mudamos de opinião, né, Ismael? Aprovado por unanimidade. Amém? Deus abençoe a todos.